Se você não tá todo domingo assistindo ricaços serem confrontados com o vazio da própria existência, o que é que você tá fazendo? Por trás de toda a temporada de White Lotus há uma constante, que é o dinheiro corrompe. Mas a riqueza de White Lotus não tá só na conta bancária dos personagens, porque essa série, pra mim, entrega consistentemente a maior sofisticação artística e estética da era dos streamings. Uma cenografia e uma trilha sonora de arrepiar, aliás, uma trilha sonora feita por um chileno, orgulho da América Latina. Senti falta do... Senti, mas não vou mentir que amei mesmo assim, achei que ele deu show mesmo assim. Só um parênteses aqui, porque esse cara eu não o conhecia, mas ele tem uma assinatura tão marcante, que eu do nada no carnaval tava vendo aquele filme com Nicole Kidman, Baby Girl, e eu disse, esse cara é o cara que fez White Lotus. Dito e feito. E não para por aí a genialidade de White Lotus. Ironias, críticas sociais, dramas, diálogos extremamente constrangedores, mas ao mesmo tempo icônicos. White Lotus te entrega tudo isso, enquanto também te faz sentir parte de um clubinho seleto, porque esses lançamentos da HBO todo domingo, não é só que eles geram expectativa, é que eles geram um burburinho depois. Outro gênio que eu obviamente não poderia deixar de citar é o próprio Mike White. Eu achei que ele ia deixar a qualidade do roteiro cair nessa temporada, que pra mim foi morna até o episódio final, mas no finale ele entregou tanto que compensou a temporada inteira pra mim. Vamos então ao que interessa, que é a resenha da terceira temporada. Se você não assistiu a terceira temporada, prossiga por sua conta e risco. Não se pode ter tudo. A mensagem do último episódio pra mim, e mais uma vez, claro, que o dinheiro corrompe, começando por Belinda fazendo com Pornchai exatamente a mesma coisa que Tanya fez com ela na primeira temporada. Era o que eu queria que ela fizesse? Com certeza não era o que eu queria que ela fizesse, mas me deu uma satisfação tão grande de ver na tela esse paralelo, assim, pure cinematic perfection. E aí, aquela música tocando, de novo a trilha sonora, né? Não sei o nome da música, mas a música tocando I'm not trying to be the hero, eu não tô tentando ser o herói. A gente vê Gay Talk, perdeu a ética dele, mas ficou com a menina. E Lucius Malfoy, porque assim, pra mim Jason Isaac sempre vai ser Lucius Malfoy, que no caso perdeu a reputação e perdeu o dinheiro, mas não perdeu o filho e nem a família. Belinda, obviamente, né, que ficou com dinheiro, mas perdeu o amor. E muito obviamente Rick, que ganhou a vingança, mas perdeu o pai, a mulher e a própria vida. Aliás, falando em morte, Mike White disse que o tema dessa temporada foi a morte. Segundo ele, o tema da primeira temporada foi dinheiro, da segunda temporada foi sexo e o dessa terceira temporada é a morte. E eu acho que ele quer dizer morte no sentido figurado e literal. Essa dinâmica do casal Rick e Chelsea muito me agradou. De assistir mesmo, porque obviamente eles são tóxicos, né? Ela ligando pra ele dizendo que amava ele, ele dizendo que ela era irritante e tarará. Mas eu achei interessante de assistir porque ela é a jovem mística ali, né? Que, claro, no melhor estilo White Lotus, é uma caricatura extremamente amplificada, mas também é uma lição sobre a morte espiritual que às vezes se alcança em relacionamentos, principalmente em relacionamentos tóxicos. Porque fica muito claro no final que por mais que ela seja bem resolvida com as próprias emoções e que ela tente ali ao máximo emprestar isso a Rick e tal, ele simplesmente não alcança. E aí acaba sendo um retrato típico dessas relações heterossexuais meio tóxicas, em que o homem basicamente é um analfabeto emocional que não sabe lidar com a própria dor ou com as próprias emoções de forma saudável, ponto, e acaba destruindo a própria vida e levando todo mundo ao redor junto com ele, sendo a própria vida de Chelsea nada mais do que dano colateral pra bagunça emocional dele. Serve de aviso aí pras meninas que acham que podem salvar alguém. Aliás, aquele diálogo em que ela prevê exatamente tudo que vai acontecer, que ela fala tipo assim, I'm hoping Rick's pain, eventually one of us will win, que ela tá dizendo que ela é a esperança, a luz e tal, e ele é a dor, e um de nós uma hora vai ganhar. Ele entregou tudo pra gente no prato, né, e fez, ó, tempera aí como tu quer. Parabéns, Mike White. O amigo dele de Rick, Frank, pra mim, putz, o melhor personagem da temporada. Mike White é especialista, né, em escrever diálogos extremamente constrangedores, mas aquele diálogo dele com o Rick, que nem é um diálogo, na verdade, né, porque assim, o Rick fica de boca aberta ali e ele fica falando, então na verdade é um monólogo, em que ele fala das próprias descobertas sexuais dele. Eu confesso que ali, até o
episódio final da temporada, aquele tinha sido o meu destaque, assim, da temporada inteira. E falando em diálogos constrangedores, eu fiquei esperando uma resolução para o fato de que Victoria tratou Kate mal, fingiu meio que elas não se conheceram. Enfim, foi meio mal educada ali quando ela foi falar que conhecia ela. E eu achei que ia ter um desenvolvimento ali, que ia ter algum motivo pra Victoria estar tentando fingir que não conhecia Kate. Não sei se foi um ponto sem nó. Conhecendo Mike White, acho que não. Talvez, eu acho, na verdade, tenha sido apenas pra mostrar como Victoria age com pessoas que não servem mais aos interesses dela. Aliás, que famíliazinha complicada os Radcliffe, né? Juro, entregaram tudo. O arco de Saxon, pra mim, foi um dos melhores. Ele começa lá playboyzão, tá? Sexo barato, blá blá blá. Aí rola homenagem, o que mostra pela primeira vez que ele tem escrúpulos. E aí ele entra em parafuso. Ele também vê Chelsea demonstrando amor e profundidade real. Meio que se abre para a possibilidade daquilo. Ela empresta o livro a ele. Ele no começo fica escondendo o livro ali no sofá, fingindo que não tá lendo o livro. Pra depois, no final, depois inclusive dele se emocionar com a demonstração de amor de Chelsea por Rick, Piper perguntar a ele do livro e ele não só mostrar o livro, como também dizer que empresta a ela. Excelente o arco de redenção dele pra mim, muito bem feito. Eu gosto como ele sempre deixa muito claro que ninguém é totalmente vilão, ninguém é totalmente ruim. Já o arco de Locke e o propósito geral do incesto, assim, eu confesso que eu não entendi muito direito, eu fiquei meio confusa. Eu acho que é tipo um alerta mesmo pra o quanto a família em si é deslocada da realidade, porque eu posso estar enganada, mas pra mim, é claro que as coisas foram se desenvolvendo mais ali para o lado de Saxon e de Locke e tal, mas no começo, nos primeiros episódios, eu lembro que eu achei a dinâmica dos três, do trio, com Piper também, um pouco estranha ali. E aí eu acho que Locke em si também é um aviso no sentido do tipo de jovem que ele aparentava ser, sem muita experiência social, sem muito contato físico, que tá surgindo cada vez mais nessa geração de telas, e como eles podem se desenvolver, porque ele meio que se descobre ali com o irmão, porque é meio que é o que tem, né? Jason Isaac, meu Deus, sempre foi um grande ator, mas assim, pra mim ele brilhou, o tanto que ele erra na paternidade, segunda vez já, né, porque com Draco também, pelo amor de Deus. Ele acerta na atuação. Senti a angústia dele com tudo que tava acontecendo do começo ao fim. Achei o plot das sementes suicidas ali meio forçado, achei. E Victoria Radcliffe, pra mim, aquela atuação dela, ela falando Tsunami Buddhism. Eu nem sei falar com o sotaque. Piper, não! Ela tava excelente também. Curiosidade, vocês sabiam que todos os atores de White Lotus recebem exatamente o mesmo? E isso tá no contrato. Ninguém é remunerado mais ou menos do que qualquer um. Achei o máximo. E também no final, nos créditos, todos eles são colocados em ordem alfabética. Já estou ansiosa para a próxima temporada. Espero que ele continue nessa constante de entregar a excelência que ele tem entregado até agora. Se você tem opiniões para compartilhar, por favor, deixa aí embaixo. E se você gosta de análise sobre ficção, já segue o canal e deixa seu like. Até a próxima!